Tiveram aqui vários elementos do PSD neste jogo, porque é que o Luís Neves não se juntou? Não sei se calhar não foi convocado para este jogo, porque nós tivemos aqui sobretudo dirigentes partidários, portanto estruturas partidárias. Eu sou Sara de Melo Rocha e está com o Hoje. O seu dia começa aqui. Hoje, dia 14 de agosto de 2026, que Montenegro chega à reentrée do PSD no Pontal. O PSD está de volta ao trabalho e assinala a reentrée política em Portugal com a já tradicional Festa do Pontal. Mas antes do discurso e das bandeiras, houve um jogo amigável para preparar a equipa para o novo ciclo político. Foi o único até agora a marcar golo e significa que é realmente o motor do governo? Não, isto ainda falta muito jogo e, portanto, é melhor não ser demasiado otimista, porque os adversários também têm valor e também têm as suas estratégias para poder agora encarar o resto do jogo. Pelo menos neste jogo, o líder do PSD já começou a marcar. Fora do campo é que pode ser mais complicado. Este ano, Luís Montenegro chega ao Algarve com dois temas particularmente difíceis para gerir: o caso Luís Neves e a polémica em torno dos exames nacionais. Mas quem sabe se a celebração dos 50 anos da primeira edição da Festa do Pontal pode aliviar as críticas no calçadão de quarteira no Algarve. Como chega Montenegro a esta reentrée e que desafios tem pela frente, é o que vamos perceber com o Filipe Santa Bárbara, jornalista do Público, que acompanha o PSD e o Governo e que está hoje no Pontal. Olá, Filipe, bem-vindo a Hoje. Olá, Sara. Vamos olhar para a Festa do Pontal. Quero perceber contigo se o Pontal é um local de boa memória para Luís Montenegro, porque no ano passado ele acabou criticado pela presença no Pontal enquanto o país atravessava uma altura muito crítica em termos de incêndios. Podemos dizer que este ano o líder do PSD chega ao Pontal com outros fogos para apagar? Claramente outros fogos para apagar e ainda sem perspectiva na linguagem dos incêndios, não é? Quantas frentes é que estão ativas? Luís Montenegro, ano passado, teve, de facto, muitos problemas. Foi muito criticado por realizar o Pontal numa altura em que o país estava, de facto, a viver uma situação de incêndios como na memória. A área ardida bateu recordes. Este ano a situação está mais calma nessa frente, mas não está mais calma na frente da governação. Desde logo com o ministro, de facto, da área dos incêndios, com todas as polémicas a envolver Luís Neves, mas também não nos podemos esquecer de que Fernando Alexandre também está ainda aqui na Berlinda. E são dois ministros e dois casos particularmente fortes que no governo, apesar das declarações públicas do primeiro-ministro serem de alguma desvalorização, no governo toda a gente reconhece que de facto causa desgaste. E é com esse desgaste que Luís Montenegro vai chegar ao Pontal esta sexta-feira. Também não nos podemos esquecer que no ano passado estava particularmente grave a questão das urgências de obstetrícia a somar aos incêndios e uma das coisas que também foi notada na altura foi o facto de a própria Ministra da Saúde, Ana Paula Martins, ter marcado presença na festa naquelas circunstâncias. O Primeiro-Ministro ano passado disse até que a linguagem bélica de estamos a meio da guerra e, portanto, as avaliações ficarão para depois, mas desde logo sempre a querer se escudar de é possível estarmos num momento de liberdade política, que é um momento político, e ao mesmo tempo estarmos a fazer tudo para salvaguardar e ajudar a salvar as pessoas e o património. Claro que isso não caiu bem, não é? Desde logo fotografias de Hugo Soares, secretário-geral, número 2 de Luís Montenegro, mas também de Leitão Amaro, enfim, dos vários ministros, ao pôr do sol na praia, de copo de gin na mão, com o país a arder. Isso de facto não caiu bem. Luís Montenegro chega então numa circunstância, diria, melhor do que o ano passado, por esse motivo, porque o país não está a atravessar uma fase crítica para si. Agora que o governo está a passar uma fase crítica e alguns sinais vão ter de vir dali, isso não há dúvida. Vamos ver como é que será esse discurso e vamos ver também se há anúncio de alguma nova medida, de alguma nova política, porque é comum os líderes do PSD aproveitarem esse palco para esse tipo de anúncios. Em 2024, Montenegro anunciou os bónus nas pensões. No ano passado foi o regresso da Fórmula 1 ao Algarve. É possível antever o que é que pode anunciar este ano? O ano passado também só não anunciou lá o bónus aos pensionistas,
Primeiro-Ministras, porque já o tinha feito no Estado da Nação um mês antes. Mas a verdade é que o ano passado, efetivamente, também houve bónus aos pensionistas e essa é a maior das dúvidas este ano. Tudo indica que não o fará, porque as contas ainda não estão totalmente certas. Quer dizer, aqui no Público já escrevemos que, apesar da resiliência que existe, seja no mercado, seja na economia, as receitas fiscais e contributivas estão num ritmo mais lento do que foi o ano passado. As previsões do Banco de Portugal ainda apontam para um déficit de 0,2% e, portanto, ainda não está certo nesta altura se é possível, como de resto o Primeiro-Ministro sempre foi sinalizando, que em sendo possível, que o faria. Nesta altura ainda não é. Era uma boa jogada voltar a anunciar uma medida que é percepcionada como positiva, mas nestas coisas o público bem tem tentado, mas está tudo na cabeça do Primeiro-Ministro. Ninguém, nem nas pessoas mais próximas, arriscam sequer dizer o que é que poderá vir daí, porque ninguém sabe. O que é que algumas pessoas que o público foi ouvindo sinalizam? É que, mais do que medidas, nesta altura da governação, é importante mostrar uma certa atitude de controle, comando e tranquilidade no governo, porque estes casos abalam. As sondagens continuam a não descolar no caso da AD, com o PS a aparecer à frente em várias sondagens. Ainda não é certo como é que vai ser o Orçamento do Estado. Temos uma revisão constitucional no final do ano, à partida. E então, tudo ainda é terreno muito movediço. E então, aquilo que fui ouvindo no caso é que, mais do que medidas, é importante mostrar que está ao leme, como o seu ídolo político Cavaco Silva, precisamente do Pontal, fez questão de referir. Já vamos, aliás, falar sobre esta questão do Pontal estar aqui a celebrar 50 anos, mas antes disso, quero ver contigo a lista de convidados. Quem é que pode aparecer por lá? Já sabemos e já percebemos pelos sons que ouvimos que Luís Neves não deve participar, pelo menos a julgar pelas declarações de Luís Montenegro. Ele diz que se calhar Luís Neves não foi convocado, mas ele também justifica, ele também explica que Luís Neves não é militante do PSD. Ainda assim, olhando especificamente para o caso de Luís Neves e para outros convidados, como é que vês isto a acontecer? Desde logo, espera-se uma forte presença dos membros do governo que são efetivamente militantes do PSD ou são dirigentes do PSD. Casos, por exemplo, ainda no jogo de futebol desta quinta-feira, estiveram presentes a jogar, isto jogo de futebol, para quem nos está a ouvir, porque houve um jogo de futebol prévio entre a estrutura do PSD Algarve e a estrutura do PSD Nacional, na qual o capitão do PSD Algarve era Cristóvão Norte, o presidente da Distrital, e o capitão da equipa nacional era o próprio presidente do partido, Luís Montenegro, que teve ao seu lado a jogar à bola Hugo Soares, António Leitão Amaro, Miguel Pinto Luz, Sebastião Bugalho, e, portanto, estas são figuras que naturalmente vão marcar presença, mas o caso de Luís Neves é particularmente sensível. Luís Montenegro, questionado, enfim, na flash interview depois do jogo, onde, de resto, enfim, consta que marcou 2 dos 4 golos que deram a vitória ao PSD nacional. Disse que Luís Neves não teria sido convocado para este jogo. A verdade é que Luís Neves, que é um independente e, portanto, não tinha nada de ser convocado para este jogo, de facto. A verdade é que ele foi convocado para discursar no Congresso do PSD, o que causa também aqui, de facto, alguma estranheza, não é? Porque, então, um Congresso há relativamente pouco tempo, Luís Neves subiu ao palco para discursar numa altura em que ainda não estava envolto em polémicas. Aqui estas declarações do Primeiro-Ministro servem um pouco para desvalorizar a coisa, atenuar. Podemos tentar fazer aqui alguma leitura, de facto, das palavras do Primeiro-Ministro. A verdade é que tem sido uma tentativa sucessiva de ir desvalorizando. Tem uma CPI, uma Comissão Parlamentar de Inquérito à vista, e que é importante que se chegue lá com o máximo de informações já apuradas, enfim, que as auditorias e as investigações em curso produzam resultados até lá, porque é uma situação politicamente melindrosa. Luís Montenegro é avesso a remodelações, como normalmente os primeiros ministros são, mas aqui a história é de facto sensível e Luís Neves, acho que, apesar de tudo, tem capacidade de perceber que talvez não seja... Vai desviar muitas atenções neste momento. Certo, mas a verdade é que também Ana Paula Martins, o ano passado, apareceu e tinha as urgências como tinha. E isso não a limitou de estar presente na festa do Pontal do ano passado.
Enfim, não creio que o Luís Neves vá aparecer, até pelo momento, mas também poderia ser uma das surpresas, porque quando falas de convidados, normalmente vão ser sempre as caras mais conhecidas. Enfim, sabemos que Pedro Passos Coelho está de férias no Algarve, mas claramente não irá aparecer. Uma das possibilidades que pudesse aparecer, de facto, seria Marcelo Rebelo de Sousa, nestes 50 anos do Pontal. Mas teve aquela questão de saúde. Como teve aquela questão de saúde, apesar de, enfim, tudo indicar que está fino, tranquilo, melhor de saúde do que, se calhar, nós os dois juntos. Aqui seguimos para os 50 anos do Pontal. Eu acho que isto também pode ser uma bolsa de respiração para Luís Montenegro. Ou seja, não vai ser apenas mais uma festa do Pontal, são 50 anos desde a primeira edição. De que forma é que Luís Montenegro pode também aproveitar este ambiente de festa extra para trazer aqui um espírito positivo a esta reentrée? Esse é o maior desafio e por isso é que também ficamos aqui expectantes por perceber, porque normalmente falamos da festa do Pontal como uma rentrée. Sinceramente, este ano não há rentrée, é uma continuité, porque não se pode voltar a entrar num sítio de onde não saiu, não é? E, portanto, o ano político está contínuo. É importante perceber como é que Luís Montenegro o fará. A verdade é que as palavras do líder do PSD, ainda para mais, sendo Primeiro-Ministro, vão marcar aquilo que será este segundo semestre político. Tanto assim é que o Partido Socialista também vai fazer a rentrée este fim de semana, também vai fazer no Algarve e, portanto, não temos de esperar muito tempo até ter a reação, por exemplo, de José Luís Carneiro àquilo que foi o discurso de Luís Montenegro. E daí a expectativa de se perceber quais são as medidas que poderá vir a anunciar, porque terá de sempre levar uma novidade qualquer. Mas, ao mesmo tempo, é importante perceber o caminho que a governação vai levando. Porque, como escrevo esta sexta-feira no Público, fui relembrar um episódio que ficou muito marcado na história do Pontal e destes 50 anos do Pontal, nomeadamente em 1993, quando Aníbal Cavaco Silva, que já estava há 8 anos no poder, começava a acusar, de facto, um desgaste que levou ao fim da governação e depois levou o PS novo ao poder. Ele disse uma das frases que lhe ficaram para sempre coladas e que é, mesmo aqueles que discordam de nós não têm dúvidas de que o barco tem um rumo e de que há uma pessoa ao leme. Nós sabemos que o Primeiro-Ministro é forte nas metáforas náuticas, inclusive na campanha fez questão de dizer que ele sentia a responsabilidade de ser o farol deste país, e citação, farol deste país. Luís Montenegro não é Aníbal Cavaco Silva. Tem em Aníbal Cavaco Silva uma grande referência em tudo. A questão é, chega com um desgaste como o Cavaco Silva tinha, por exemplo, também em 93. A questão é que Aníbal Cavaco Silva tinha uma maioria absoluta e já levava 8 anos de governação. Nós agora estamos a viver esta política rápida dos miniciclos e, portanto, se calhar o que há 30 anos eram o desgaste de 8, agora vê-se em 2. Mas a verdade é que esta frase assenta que nem uma luva em Luís Montenegro. Porquê? Porque, como de facto ainda agora falávamos e sinalizavam, Luís Montenegro tem que, de facto, mostrar que está ao leme do país e que está no comando. Ainda agora, quando fez a viagem esta semana no navio patrulha oceânica no Setúbal, em Cascais, dizia que a viagem não tinha sido conturbada, como não tem sido conturbada as últimas semanas e os últimos dias do governo. É mentira, tem sido conturbadíssimo. Mas é esse discurso que ele vai ter de fazer, de que, de facto, é uma pessoa que está ao leme do país e que, de resto, Hugo Soares, que é, enfim, o número 2 de Luís Montenegro na prática, várias vezes partilha no Instagram. A banda sonora, de facto, são chutes e pontapés. É o homem do leme, é aquilo que, do ponto de vista da governação, se impõe. Se ele o conseguirá fazer ou não, cá estaremos para ver. As oposições, obviamente, que vão cascar, as oposições, obviamente, não vão ficar satisfeitas. Agora, resta saber como é que isso se complementa, como é que isso chega às pessoas numa altura de instabilidade no mundo, numa altura que o custo de vida continua a subir, a crise na habitação continua presente e o governo tem, de facto, de mostrar resultados para conseguir sobreviver. Muito bem, vamos ver então como é que será. Bom trabalho para ti, Filipe, que vais estar na Festa do Pontal e na reentrée do PS e haveremos depois de conversar também sobre isso. Obrigada por teres vindo a hoje e bom trabalho. Conversaremos. Obrigado. E porque agosto também serve para desligar um pouco da política, fui falar com a Bárbara Wong, a editora do Fugas, que nos deixa algumas sugestões para aproveitar os dias de férias.
Olá, Bárbara, como é que estás? Olha, conta-me tudo da Fugas deste sábado. O que é que vamos poder ler? Olá, Sara. Então, sábado é aquele dia, este dia 15 de agosto, que tradicionalmente metade de Portugal regressa e a outra metade vai de férias. Por isso, pensámos numa Fugas ao fresco. Isto porquê? Porque quando o verão chega, a equipa do Fugas fica sempre um bocadinho em pânico com a possibilidade de fazermos uma capa que naquele dia possa ser um cenário de fogo, por exemplo, os passadiços ou propormos um passeio no campo. Assim, para fugirmos a isso, cada elemento da equipa deu uma sugestão de um lugar que considera refrescante e muitas destas sugestões são também memórias de infância de cada um dos jornalistas. Estas sugestões vão da Madeira aos Açores, passando por Portugal continental. Outro lugar fresco são as igrejas. E se o Alentejo, por norma, é um lugar quente, como sabemos, existe uma rota que é fresca e que nos mostra os frescos, aquelas pinturas murais. Chama-se Rota do Fresco e leva-nos por ermidas e igrejas. Vamos visitá-las também com a Mara Gonçalves. E para quem regressa agora de férias ou para quem fica na cidade e procura o refrescante das águas, também temos várias propostas de piscinas em Lisboa e no Porto. Portanto, a Fugas desta semana vai ser uma frescura. Por hoje é tudo. Os sons que ouvimos neste episódio são da SIC Notícias e da CMTV. A banda sonora original é da Margarida Adão. A sonoplastia é do Tiago Orato. Eu sou a Sara de Melo Rocha e estou de volta na segunda-feira. Até lá, desejo-lhe um bom fim de semana. Hoje, o seu dia começa aqui.